Se você quer realmente sair do improviso e colocar o seu confinamento na rota do lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça com um confinamento sem volumoso, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou abrir um passo a passo e vou te mostrar como eu analisei um confinamento real em um único dia e desenhei um plano de ação com prioridades para aquela propriedade e que também podem ser desenhadas aí para você aplicar na sua propriedade. Salve, salve pecuária, eu sou o Marcelo Souza, sou especialista em confinamento e aqui eu ajudo pecuaristas a lucrar de 500 a R$ 1.000 por cabeça no confinamento sem volumoso. Hoje, nesse episódio, você vai ver uma análise de um confinamento, uma análise completa de um confinamento, desde da preparação, da estrutura, dieta e tudo, até chegar na venda do animal. E nesse episódio, Plano do Lucro, eu fui numa fazenda e selecionei os pontos mais importantes que faziam sentido para aquela propriedade e que podem fazer sentido para a sua também. E antes da gente entrar nesse episódio propriamente dito, eu quero te dizer que essa é uma aula que antecede a Black Friday Lucro Vitalício no Coxo, que vai acontecer no dia 20 de novembro, às 20 horas, horário de Brasília, onde eu vou te mostrar uma oportunidade única, nunca vista na pecuária nacional. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender exatamente como é que isso vai funcionar. Vamos lá então logo começar a primeira análise de hoje. Vamos começar vendo algumas coisas sobre o mercado. Aqui você vai ver que eu trouxe 3 coisas importantes sobre preço de macho, preço de fêmea, sobre uma diferença entre arroba de macho, arroba de fêmea, entre características da carcaça do macho, da carcaça da fêmea e com o engordômetro você consegue determinar a melhor opção para ter lucro no seu confinamento. A fêmea, em relação ao macho, para ficar bacana, assim, 10% acima do valor que paga no macho, paga na fêmea, entendeu? Então, se o macho está 330, mais ou menos a fêmea 360, né, arredondando isso. Porque realmente a gente tem um ganho de peso maior no macho, né, mas a qualidade, a maciez da carne, pensando em maciez, fibra de colágeno, né, porque a fêmea não tem a testosterona, então quem assim vende direto realmente assim tem essa preferência por fêmea. Mas acontece que a maciez da carne também está relacionada com o tempo de câmara fria. E em geral, o mercado, ele pega a carne, né? Se abateu hoje. Talvez 2 dias de câmara fria já foi, né? Já está na prateleira. Mas o macho, por exemplo, 7, 10 dias de câmara fria, toda essa autólise do colágeno dele acontece e a gente começa a trabalhar o processamento da carne para ter uma carne de qualidade. Mas a turma quer muito fêmea, né? E capão. Capão também, mesma coisa, entendeu? E aí, tendo o diferencial de pagamento desses 10% aí, um número bom, a fêmea fica interessante. Agora, para a gente ver a compra, quando a gente fala em lucro, para falar da compra, aí a gente tem que sentar e fazer assim uns estudos mesmo usando o engordômetro, dos tipos de animal que a gente está achando, porque a gente está vendo um animal bonito, que tem uma carcaça boa, uma fêmea, mas de repente nós estamos deixando de ver, por exemplo, uma vacada descarte, que teria outro comércio, entendeu? E deixaria aí 200, 300, 500 reais de lucro a mais na operação. Então a gente sempre está de olho para negócio, né? Negócio, e esse negócio pode ser um padrão de animal que não agrada tanto o olho, mas nós não queremos agradar o olho, né? É o bolso. Então, por exemplo, você tem muito contato com um monte de tipo de animal, idealmente a gente sempre está olhando isso, fazendo conta. Ah, é uma vacada descarte? Ah, é uma bezerrada lá de Minas? Agora tem só um detalhe, muita gente confunde, isso é uma coisa que a gente pega pesado, assim, não é porque o gado é barato, ou porque é descarte, ou porque é um bezerro leiteiro, né, um garrote leiteiro, que nós vamos tratar de qualquer jeito. Porque a resposta de qualquer boi, de qualquer raça, tirou o couro, é o mesmo organismo que está ali embaixo. Ele tem que fazer adaptação, lógico, quanto mais rústico, né? Mas ele tem que fazer adaptação da mesma forma. Ele tem que passar pelo processo de aumento de leitura de coxo, todo mundo da mesma forma. E aí a gente já começa a entrar no método que eu ensino, sabe? Olhar tudo isso junto, não é só misturar um milinúcleo. Milinúcleo é, se for engordar bem, fazer o padrão de engorda bem feito, fundamental para qualquer tipo de animal. Mas entender o mercado e conseguir aproveitar a oportunidade vamos dizer assim, é a chave para você conseguir levar, escolher, acertar na compra. E daí o negócio já anda bem. Então, nesse momento, a gente estava avaliando possibilidades de mercado, porque
naquela situação específica, um dos sócios do projeto tinha acesso a muitos animais em diferentes regiões. É o famoso tino comercial, um cara bom de comprar gado, um cara do gado. Então, você, na tua região, como é que você vai para esse mercado? Que tipo de animal você tem olhado para colocar no coxo? Tem diferença de performance de macho para fêmea? Claro que tem. Se a gente quer colocar uma fêmea boa para vender direto, eu disse ali, vender direto, quando eu falo vender direto, é vender direto para um açougue, para um restaurante, para uma boutique de carne, muitas vezes com abate terceirizado. Então faz sentido quando realmente o valor dessa fêmea, que tem números, desempenho inferior ao macho inteiro, compensam. E a gente usa o engordômetro justamente para determinar a opção, a melhor opção de lucro para cada região. E era isso exatamente que eu estava explicando para eles durante essa parte da visita. Portanto, passa a ser muito importante, por exemplo, você estudar 3, 4 cenários, opções de compra, de categoria usando o engordômetro, sabendo a margem por cabeça de acordo com a categoria. Então, por que isso importa? Porque comprar certo significa antecipar o lucro. Manejo certo concretiza esse lucro. E o resultado direto para o pecuarista é a maior probabilidade do lucro de 500 a R$1.000 por cabeça quando a categoria certa é escolhida para aquela região. E depois que nós conversamos sobre o mercado, a próxima etapa foi definir as funções, olhando para a operação de engorda, nas duas áreas que são muito importantes e complementares, o que se faz fora da porteira e o que se faz dentro da porteira. E aí eu sentei com eles, ouvi bastante tudo que eles tinham para me trazer, das características de cada um deles, do conhecimento, da experiência prévia de cada um deles, e naquele momento nós determinamos quais funções iam ficar sob a responsabilidade de quem dentro daquele projeto de confinamento. Vamos dar uma olhada aqui. Então nós vamos separar em duas partes, a parte técnica, produção, eficiência nutricional, produção, ganho de peso, ganho de carcaça, a parte comercial, que é compra e venda. Então, por exemplo, tem um ganho que é o financeiro, que é o ganho na arroba de compra e na arroba de venda. Pelo que eu entendi, você vai cuidar do ganho financeiro da arroba da compra, e você vai cuidar do ganho financeiro da arroba da venda, ou seja, vender mais caro que o mercado, que é isso que nós estamos falando ali, 10% acima do mercado. Então, quando a gente trabalha dessa forma, você está tendendo o risco a zero. Porque, nutricional, dieta, adaptação, isso já acontece há 20 anos, né? Confinamento sem volumoso não é novidade. A primeira vez que eu fiz na vida, que eu vi, foi, eu estava dentro da empresa ainda, era no ano de 2005, nós estamos em 2025, faz 20 anos. E já evoluiu muito, né? A gente já tem hoje, inclusive nos núcleos, nos aditivos que o mercado já colocou, já tem disponível, o negócio foi muito para frente mesmo. Agora, um ponto muito importante desse vídeo é a forma como as coisas foram feitas, como foram separadas as funções de cada um dos parceiros que estavam juntos naquele projeto. Um deles ficou responsável exatamente pela produção, o outro ficou responsável pela busca de animais, pela compra de animais, e ainda o que ficou responsável pela produção também ficou responsável por amarrar a venda desses animais que estavam no coxo para os clientes finais. Portanto, foi desenvolvida uma solução de acordo com as pessoas que faziam parte daquele projeto, de acordo com a ideia original daquele projeto, e é claro que nem sempre a ideia original vai ser mantida até no final. Uma vez que se usa o engordômetro, que se faz realmente uma averiguação, uma validação daquele planejamento, ele pode ser alterado para se chegar num lucro maior. Então foi exatamente isso que a gente fez nesse momento da visita naquela propriedade. E uma parte muito interessante, muito importante para você prestar atenção nessa parte da visita é o seguinte: uma equipe que tinha um projeto de produção de novilhas para abastecimento de açougues e mercados da região. Dentro do nosso plano de ação, nós separamos o que cada um dos parceiros ia fazer dentro do projeto, porque isso é muito importante. Um deles, por exemplo, tinha expertise em compra, você viu aqui, compra de gado, e ficou responsável por trazer, pela originação dos animais. O outro, pelo outro lado, tinha expertise em venda, no relacionamento
com os clientes e também na parte produtiva, já que ele já tinha experiência em confinamento. Então, um ficou responsável pela originação e o outro pela produção e também por amarrar a comercialização desses animais. Quando se faz um plano de ação onde tem papéis bem definidos, um planejamento muito bem feito, as chances de aumentar o lucro são muito maiores. E tudo bem se você vai começar um projeto sozinho. O importante é definir as prioridades para que você também execute um plano de ação que não vai ser igual a esse, vai ser de acordo com a tua realidade, com a tua propriedade, para que você faça sozinho, identificando as prioridades, ou seja, qual é que é a próxima coisa que você deve fazer para construir esse lucro aí na tua realidade, mesmo que você esteja no momento sozinho no teu confinamento. E tem uma grande vantagem em começar dessa forma. Você aprende as duas áreas. E quando você estiver expandindo e tiver equipe, quem sabe fazer, sabe ensinar, sabe conferir o que está sendo feito. Isso é muito importante também para aumentar o resultado em qualquer propriedade pecuária de corte de engorda. Conclusão. O protocolo do método, um protocolo técnico, considerando adaptação, considerando, por exemplo, formação de lote, considerando estrutura do confinamento, leitura de coxo, ajuste de trato, ou seja, fazer o dia a dia sem falhas importa demais. Mas por quê? Porque isso te coloca no jogo de uma palavra muito importante que se chama previsibilidade. Então a margem, ela não depende só do humor do mercado, a margem depende de previsibilidade, de programação, de planejamento. Depois disso, a gente foi realmente olhar o coxo e aí eu analisei o confinamento por completo. Logo no começo, eu já apontei uma prioridade, uma coisa que precisava fazer de imediato. Depois acabaram surgindo outros pontos também importantes para serem olhados e analisados, e é justamente aí que você tem que respeitar, por exemplo, as prioridades. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que isso aconteceu lá naquele confinamento e por que que ele tinha que olhar para esse ponto primeiro. O gado, o manejo, dia a dia, ou a mangueira calçada, você acha que é mais vantagem ou desvantagem? Você não tem lama, né? Você bota um piso antiderrapante, assim, né? Você não tem lama trabalhando com ela calçada. Você consegue, por exemplo, trabalhar sem poeira também, né? Agora, isso é uma coisa, assim, que não é... levar água não é uma prioridade 1. Ficar atento com esse degrau que está formando aqui é uma prioridade 1. Eu fui num confinamento segunda-feira, cara, sem brincadeira. 1,5 m para baixo, ali. Só tinha um lugar que eles subiam para acessar o coxo, fazer fila para comer. Só que tem o seguinte, só esse detalhe, Impacto, sim. cara, como é que você vai ensinar o bicho a fazer fila indiana para entrar no coxo e comer, por um lado da entrada e achar que todos eles vão ter o mesmo consumo? Então, muita coisa frouxa, sabe? Mas... Então é uma coisa que você tem que olhar já, porque ainda vai chover um tanto esse ano, eu acho, né? Vamos supor que nós estamos em fevereiro, começo. Vamos supor que você consiga ir toreando e não faça esse ano. Pô, ano que vem, para as próximas águas, tem que estar pronto. E pensa o seguinte, que sempre tem um gasto de energia, porque é um degrau. Então nós estamos olhando detalhes pequenos que impactam o resultado. E olha que interessante a análise dessa parte da visita. Então, o proprietário estava preocupado em mudar a forma como ele estava levando a água para os bebedouros do confinamento. A água estava chegando, ok, a vazão da água estava boa. Acontece que tanto no pé do coxo, onde o animal come a dieta, quanto no bebedouro tinha lama. No bebedouro de água estava até pior, porque estava fundo já e o animal estava já com a garganta espremida para beber água. E no pé do coxo tinha lama, não estava concretado e ainda nós estávamos em fevereiro, ainda choveria muito mais e choveu muito mais. E esse ano ele acabou conseguindo levar o confinamento sem concretar o pé do coxo. Mas o bebedouro precisou ser mexido, porque o acesso aos animais ao bebedouro já estava prejudicado. Então, naquele momento ele me perguntou se era interessante, por exemplo, calçar, trabalhar com a mangueira, na mangueira, trabalhar com concreto no chão da mangueira, com pedra, e ao invés de deixar na terra. E eu disse que sim, é interessante, porque não forma lama, trabalha sem poeira. E na verdade a prioridade naquele momento era impedir que se formasse um degrau importante, por exemplo, entre o coxo e o restante do confinamento, porque a declividade existia, já tinha barro e ia chover mais, e a terra estava descendo. Isso é um ponto importante, prioridade, e também
a questão do bebedouro, que já tinha realmente afundado, ou seja, o piso tinha saído, a terra tinha descido em volta do bebedouro e os animais estavam bebendo água já com uma posição desconfortável. Isso impacta no consumo de água também. Bom, pessoal, então, isso aqui é um ponto importante, né? A água para o confinamento, sempre limpa, sempre em abundância. Tem gente que calcula 60 litros por cabeça, eu gosto de calcular até mais que isso. E um ponto importante, além da limpeza da água, é o acesso à água. E aqui a gente está vendo um grande desafio de muitos confinamentos na região, que é agora essa época da chuva, né? Que realmente forma lame com força. E aqui no estado de São Paulo está chovendo quase todo dia e a gente consegue ver isso para os animais. Agora dá uma olhada ali na posição daquele animal que está no bebedouro, certo? Da altura que o bebedouro está, justamente perto da garganta dele. Isso prejudica o animal na ingestão de água. Assim como quando o pé do coxo afunda e comprime o esôfago do animal, nós também vamos ter um prejuízo no conforto da ingestão. Olha lá, vocês podem ver que ela procura o lugar mais alto e bebe parcelado. Eu fui também ver outros pontos de melhoria e principalmente o que é que dá para fazer como investimento inicial sem impactar muito no caixa. Vamos ver aqui. Se a sombra estiver na linha do coxo, vai ter animal que deita, entendeu? Por outro lado, a gente está pensando assim em uma qualidade de comida que não vai pegar chuva também. Sim, sim. Porque assim, pista de trato coberta seria aqui até o final do concreto, entendeu? Tá. Ah, Marcelo, mas vai ter o efeito? Vai ter um pouco do efeito, ela vai deitar um pouco. Embora quando você fala de novilha, é um pouco diferente de boi arado também, entendeu? Uhum. Mas aí o que é melhor? Por exemplo, eu ter um pouco esse efeito do gado deitando aqui no coxo, na linha de coxo por estar coberto, ou eu já estou num nível que o meu próximo passo de investimento é cobrir o coxo. Olhando aqui, né, para a situação e para o projeto da parceria, eu enxergo que um sombrite é barato Sim, fácil. e rápido. Sim, exato. E você já faz o primeiro passo barato e rápido ali, que vai dar sombra aqui à tarde, e que eles vão deitar lá, e que você, muito mais barato, e que você não vai ter o efeito do gado deitado aqui atrapalhando o outro comer. Agora eu não sei se vocês repararam, ele me perguntou, Marcelo, não precisa cobrir o coxo. Como as coisas estão hoje, não é importante ter um coxo coberto, tratar num coxo coberto do confinamento? E eu respondi, óbvio que eu respondo para você também, que em algum momento vai ser importante cobrir o coxo. Naquele momento não era prioridade, pela situação que se encontrava o projeto. Agora, se vamos trabalhar com um animal, por exemplo, que é Angus, animal escuro, região quente, o que eu disse ali? Faz um sombrite que é barato e que não é cobrir o coxo. O sombrite é feito de uma forma diferente, inclusive longe do coxo, muitas vezes. E aí a gente tem um outro efeito positivo desde que seja feito na orientação certa, que o sombrite seja feito na orientação certa. Então veja, às vezes a gente realmente está se preocupando com a aparência da estrutura, e quem não gosta de ver um coxo coberto, piso, pé do coxo concretado, um vagão misturador top, todo mundo gosta de ver isso. Acontece que tem a hora certa de fazer isso, e por isso é muito importante que você entenda as prioridades também de adequação de estrutura da sua propriedade, para não gastar mais do que precisa e principalmente na hora errada. Agora vamos trazer um ponto importante, lama no pé do coxo. Lama no pé do coxo, época das águas. Vamos dar uma olhada aqui que eu disse lá para a turma. O piso concretado, ele é interessante, com certeza, porque você não está pensando só no animal. O animal, obviamente, que se o conforto do animal no piso concretado é um animal bem adaptado, obviamente, ele vai deitar ali no concreto? Vai, ele tem que deitar no concreto. Então, talvez, em cima desse piso concretado, trabalhar com uma cama. Sim. Que vai ser raspada e que vai virar uma compostagem. Sim, exato. Entendeu? Outro lado, não trabalho muito com cama, mas eu lavo, eu ponho um pouco, eu lavo esse piso concretado e desvio essa água para uma lagoa de decantação, separo o sólido do líquido e utilizo os dois resíduos. Entendeu? São duas soluções. Deixar no concreto em si, o animal vai sentir um pouco na hora de deitar? Vai. Mas isso impede, isso gera mal-estar para esses animais, queda de desempenho? Ninguém nunca mediu isso para falar, entendeu? Se
se diminui o ganho de peso ou não. Mas o momento hoje, o que precisa Sim. fazer hoje? Assim, eu gosto sim de raspar e completar, raspe e completa. Tá. Você tem que tirar para processar isso, para usar isso, né? E botar a terra em cima para nivelar depois. E sempre na saída do gado mesmo. Na saída do gado. Porque... Ah, não, se você começar a mexer no meio do caminho, primeiro que assim, vai ficar um inferno depois de tirar. E só aquele trator andando ali todo dia, barulho, caminhão de terra, que você vai tirar, uma hora você vai ter que colocar, né? Caminhão de terra e niveladora. Se a gente já tem impacto negativo só na questão de atraso de horário de trato, você imagina numa manipulação dessa, entendeu? Então, mas no final você faz. Pois é, e quando o assunto é piso concretado no confinamento, eu comecei dizendo sobre a importância de se concretar inicialmente o pé do coxo. Agora eu tenho que dizer que em algum momento vai fazer sentido, talvez para o seu projeto também, ter todo o curral de engorda concretado, para que você consiga utilizar melhor o resíduo e dessa forma, muitas vezes, produzir energia com o esterco do boi, ou então trabalhar com fertirrigação. Tudo isso é possível, tudo isso é bonito. Agora, o 80-20 do lucro é garantir que o animal chegue no coxo para consumir bem. Se tiver lama, se tiver barro, dependendo da profundidade desse barro, você tem um impacto maior ou menor no ganho de peso. O certo é que o impacto sempre vai ter. Então, como prioridade é realmente impedir o barro no pé do coxo. Talvez não seja nem fazendo 3 metros de concreto no pé do coxo, e sim cascalhando, compactando. E antes de mais nada, quando você vai construir o curral de engorda, tem que olhar para isso, para já construir de acordo com as características, para aproveitar as características do terreno que você já tem disponível para fazer o seu confinamento. Depois de olhar lá o coxo, o confinamento, eu fui ver o outro C relacionado à comida, que é a estrutura de armazenagem, e foi ali que eu tive uma surpresa muito boa. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi nesse vídeo aqui. Seguinte, aqui nós estamos com o queijo. O queijo está aqui na nossa frente e a faca está na mão. Agora só falta o quê? Cortar o queijo. Aqui a gente tem já um concreto pronto, que é só fazer a cobertura, porque vai virar um galpão de armazenagem de uma dimensão muito interessante. Ali a gente já tem os silos. Exato. E os silos, talvez, hoje estejam sendo usados para outra coisa, mas no futuro, esse tipo de silo armazena milho muito bem. Sim. E aí a gente faz qualquer coisa aqui. Ali parece que é um moinho, pelo jeito, né? Martelo. Moinho, martelo. Então tem estrutura para Misturador vertical. um misturador vertical que eu estou vendo. Ah, lá, tem mais um silo e um misturador, ou seja... Todo o sistema, Marcelo, cai naquelas roscas que faz o abastecimento do vagão. Conclusão. Você não precisa ter um silo e uma estrutura dessa. Aquilo ali foi uma grata surpresa, porque realmente era a primeira visita que eu estava fazendo naquela propriedade. E é claro que ter uma estrutura para armazenar milho passa a ser importante num determinado momento. Mas será que agora? Você vai lá e vai comprar um silo metálico daquele jeito, com aquela capacidade para colocar agora aí na sua propriedade? Chances são que não. O momento certo, a coisa certa, a prioridade, ela é estabelecida de acordo com o projeto, de acordo com o objetivo do projeto, de acordo com o fôlego que você tem. Em geral, o que eu recomendo, a forma como eu trabalho é utilizar os recursos que já existem na propriedade, utilizar ao máximo, aproveitar tudo que é possível, começar a gerar lucro, começar a gerar riqueza, começar a acertar nas outras partes importantes do lucro, desde o planejamento, olhando para fora da porteira, até dentro da porteira, fazendo os procedimentos como eles devem ser feitos, adequando somente o que é realmente preciso para garantir um bom consumo todos os dias dentro do seu confinamento. Ou seja, esse pecuarista tinha uma estrutura pronta já, com uma necessidade de 2 adequações pequenas, que a gente falou em relação, por exemplo, ao pé do coxo, ao bebedouro. Já tinha um mercado pronto, desenhado para ele começar a atuar, tinha esse potencial de armazenagem de grãos que você acabou de ver, por isso que eu destaco a faca e o queijo. A faca está na nossa mão e a gente estava vendo o queijo, ali era só cortar. O projeto estava pronto para ser iniciado dentro daquela realidade, daquelas condições de estrutura e daquelas condições de mercado. Então, o que eu falei nessa propriedade serve para a sua também exatamente igual? Não. A ordem de prioridades muda, os pontos que precisam ser melhorados mudam. Primeiro, comprar gado fazendo estudo, fazendo planejamento, não só o que a gente acha que vai dar mais lucro. Depois, fazer a parte técnica muito bem feita e costurar o técnico com o comercial,
para que realmente o que você faça de investimento gere o ganho de peso necessário para você ter lucro no final e ainda por cima de quebra ter possibilidades de proteger esse lucro se o mercado vira. Por isso, entendendo esses pontos que precisam ser adequados de acordo com cada propriedade, o pecuarista sai do improviso e entra nessa rota de lucro para ter de 500 a R$1.000 por cabeça com um confinamento sem volumoso. E esse foi o plano que eu construí para esse confinamento. E cada fazenda vai ter a tua ordem de prioridade. Cada um vai ter realmente o que é preciso para chegar no lucro. Então, o que eu analiso quando eu vou numa propriedade pessoalmente, para identificar as coisas que precisam ser adequadas para se chegar nesse lucro, eu olho 3 pontos: coxo, comida e curral. Quando eu falo coxo, eu vou olhar especificamente o coxo de cada curral de engorda, porque é muito importante. Como é que está esse coxo? Como é que está o pé desse coxo? Como é que está o acesso a esse coxo? E nesse momento entra inclusive uma questão do dimensionamento daquela estrutura, que é um ponto que tem que bater, tem que coincidir com o número de animais, com a ocupação daquele curral de engorda. Então o coxo é muito importante. Depois eu olho o curral de engorda como um todo. Como é que ele está construído, como é que estão as condições do piso, como é que está o conforto dos animais, como é que está o bebedouro, tem água, como é que está a boia, como é que está realmente o acesso desses animais à água. Quando a gente fala de comida, eu olho, obviamente, a dieta, que é muito importante, certo? E tudo que acontece desde o momento que esse alimento chega até quando ele é misturado e é fornecido para os animais no coxo, inclusive a armazenagem desses alimentos dentro da propriedade. E quando a gente fala em curral, além do curral de engorda, também o curral de manejo é uma parte importante, tem que estar presente na propriedade. Tem balança, não tem? Como é que é feito o manejo naquela propriedade? Então, resumindo, eu olho todos os pontos importantes para que o confinamento aconteça da forma ideal para garantir o lucro no final, sem luxo, sem olhar para pontos que a gente gostaria que ficassem bonitos, identificando o que precisa ser feito naquele momento. E sempre vai ter uma oportunidade de melhoria a partir do momento que se começa a fazer certo e o lucro vem. E é assim que a gente faz. Primeiro, a gente vê o que é preciso para ganhar dinheiro para ter lucro. Depois a gente vai melhorando a estrutura, não só para também aumentar o lucro, mas também garantir condições melhores a todas as pessoas envolvidas no processo produtivo. Agora tem uma oportunidade para você aqui, para você ter a chance de ter essa consultoria presencial comigo aí na tua propriedade. E essa chance vai acontecer lá ao vivo comigo na Black Friday Lucro Vitalício no Coxo, no dia 20 de novembro, às 20 horas, para quem estiver comigo do começo ao fim. Porque é lá dentro que eu vou liberar uma coisa importante para você ter acesso a todo o meu portfólio de conhecimento, poder aplicar o meu método, e também você vai entender como é que funciona para você concorrer a uma consultoria presencial minha aí na tua fazenda. Se você não estiver comigo ao vivo lá, se você não se inscrever na Black Friday Lucro Vitalício do Coxo, você não vai ter acesso a essa condição. Por isso, agora é a hora. Clica aqui embaixo, nesse link, faz sua inscrição e se prepara para estar comigo ao vivo dia 20 de novembro, às 20 horas. Sabe por quê essa Black Friday é imperdível? Porque além de ter a chance de ganhar essa consultoria presencial comigo, lá na Black Friday eu vou trazer um pacote de acesso a todo o meu portfólio de conhecimento para você levar para a vida inteira, de forma vitalícia. Você vai ter acesso ao curso completo de confinamento com lucro para você ver quando você quiser, quantas vezes você quiser, para sempre. Você vai ter acesso às planilhas do engordômetro para você ter essa ferramenta e poder calcular, planejar o seu lucro antes de comprar um boi, antes de fechar um boi no coxo. E você também vai ter acesso a algumas outras coisas que eu só vou te contar lá, que somadas tem um valor de mais de 30 mil reais. E que nesse momento da Black Friday, isso vai ser disponibilizado para você por um preço irrisório que a gente nunca fez antes. Então, se você quer realmente sair da pecuária da esperança, do improviso, da sofrência e ter previsibilidade de lucro de 500 mil reais por cabeça, ter giro constante de forma organizada aí na tua fazenda, a hora é agora. Essa oferta vai acontecer só para quem estiver ao vivo comigo na Black Friday Lucro Vitalício no Coxo, 20 de novembro, 20 horas, horário de Brasília. Clica aqui embaixo nesse link, faz sua inscrição e aí eu te encontro ao vivo lá na Black para você entender tudo isso muito melhor.